Bom dia, boa tarde, boa noite. Você sabia que você pode criar suas próprias tipos de dados? Ou criar um tipo de dado complexo com mais de uma informação? Eu sou o professor Fábio Modesto e nós estamos vendo estrutura de dados. Suponha que eu queira criar ou armazenar peso e altura de uma pessoa. Como nós modelamos isso? Como nós instanciamos essa variável? Como nós acessamos esses campos? É o que nós vamos ver na aula de hoje. Através de estrutura de dados abstratas ou tipo abstrato de dados, ou TADs. A gente vai usar a estrutura struct, que define uma estrutura com campos definidos dentro das chaves, né? No caso, eu vou criar uma estrutura para armazenar o peso e a altura, vou chamar de peso e altura. E nós vamos usar o typedef, que define um nome para a estrutura, né? Como se fosse um tipo de variável. No caso, eu vou criar um nome chamado biotipo, que vai encapsular a estrutura peso e altura. Vamos ver como a gente faz isso. Primeira coisa, nós vamos definir as estruturas que nós queremos utilizar. Então, struct, nome da estrutura, peso e altura, e aqui abro chaves, entre chaves eu vou declarar os dados que eu quero armazenar, no caso peso e altura, os dois eu chamei de inteiro. Aqui eu vou criar um nome para essa estrutura, biotipo, é como se fosse um tipo de variável, tá? Onde eu vou poder declarar N variáveis do tipo biotipo que, por sua vez, no seu interior vai armazenar o peso e a altura. Typedef, struct, peso e altura, chamou essa estrutura, biotipo, sempre assim. Tá? Sempre dessa forma. Você vai sempre usar a estrutura de dados. Então, typedef, a estrutura e o nome, e aqui tem um ponto e vírgula. Ok? Outras aplicações do typedef. Nós podemos definir uma palavra que receba uma variável. Por exemplo, aqui eu declarei a palavra-chave que ela recebe o inteiro. Ou seja, o que é a palavra-chave? É um tipo inteiro. Em vez de eu ter que usar int, eu poderia simplesmente declarar da seguinte forma: chave x. Isso é igual a eu declarar int x. Por quê? Porque eu usei o typedef para declarar que a palavra-chave, na verdade, é um tipo inteiro. Eu poderia declarar, por exemplo, typedef int inteiro. Eu, em vez de usar int, usar só inteiro. Em português, por exemplo. Tá? Muito bem. Agora, vamos definir uma constante para controlar a altura máxima das pessoas. Então aqui eu defino a constante, a gente usa a palavrinha define, tá? Abaixo do include. Chamei de altura máxima 225, tá? A altura de 2,25 m é o máximo. Sem ponto e vírgula, o define não tem ponto e vírgula. Perceba que aqui está o nosso struct, como no exemplo anterior. Bom, vamos ao nosso programa principal, baseado na struct. Olha só, int main, declarei pessoa 1,
do tipo biotipo. Lembra que biotipo recebe o struct peso altura. Então a variável pessoa vai poder acessar o campo peso e o campo altura. Aqui é importante. Aqui é como eu acesso, como eu atribuo os dados à variável pessoa 1, que é uma variável que recebe uma estrutura. Eu tenho que usar o operador ponto, ou seja, pessoa 1 ponto peso igual a 80. Ou seja, o ponto serve para eu acessar os campos que estão aqui dentro, tá? Então o que eu estou fazendo aqui? Estou atribuindo 80 ao peso. Mesma coisa, pessoa altura, ponto altura, igual a 185. Estou pondo 185 na altura. Aqui eu estou imprimindo. Só um detalhezinho. Aqui eu usei I e I em vez de D. Você também pode usar %i para representar um inteiro, tá? Olha como eu estou chamando as variáveis. Pessoa 1 ponto peso para acessar esse valor. Pessoa 1 ponto altura para acessar esse valor, tá bom? Agora eu vou fazer uma comparação para ver se a pessoa está acima ou abaixo da altura usando aquela constante que eu criei. Só uma perfumaria, tá? Pessoa 1 ponto altura, se for maior que a altura máxima, altura acima do máximo. Se não, altura abaixo do máximo. Normal, né? Não tem problema isso aqui. Isso aqui é uma questão básica de programação. Retorne 0 para finalizar, tá? Olha lá, né? Aqui está o nosso programa como um todo, tá? Agora vamos entender como é usada a memória. Primeira coisa, atribuição. Quando eu atribuo a variável pessoa, ela vai criar uma variável no endereço de memória que tem dois espaços. Um espaço para peso, um espaço para altura. Nesse momento eu não tenho nada em peso e em altura, tá? É um valor genérico que eu não sei o que é. Chegando aqui, eu vou atribuir o valor, tá? Então, é como se fosse variáveis normais. Só que qual é o lance? Você pode criar pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4. Cada pessoa tem o quê? O seu peso e sua altura individual, né? Então precisa criar N variáveis. E aqui eu estou dando um printf, peso 80, altura 185 e altura abaixo do máximo, porque ele executou o else. O interessante disso é que eu poderia, por exemplo, criar um vetor aqui e armazenar N pessoas, né, nesse vetor. Posso usar scanf? Posso usar scanf normalmente, sem problema nenhum. O que você tem que só se atentar é a questão do acesso ao campo. Variável, ponto, o campo que você quer acessar. Fora isso, tranquilíssimo, sem problema nenhum. Bom, alocação de memória. Um assunto importante que deve ter a atenção de vocês. Em C, há uma distinção bastante explícita entre o tipo, ou seja, ou estrutura, e o endereço de memória. Por exemplo, int x significa que x é uma variável do tipo inteiro. Int asterístico y significa que y é uma variável do tipo endereço para inteiro. Então isso aqui é um endereço, isso aqui não é uma variável. Esse y vai armazenar um endereço. Isso aqui é o tipo inteiro realmente dito, né? Só para dar um lembretinho. Isso aqui é o que a gente chama de ponteiro. Né? Olha lá. O asterístico, após a palavra int, indica que estamos falando de um endereço para inteiro e não mais de um inteiro, né? Ou seja, você vai ter um endereço e esse endereço vai ter que ter um apontamento para o valor que você quer que ele represente.
Olha aqui esse exemplo. Um exemplo muito simples. Int x igual a 25. Isso aqui é uma variável inteira. X é uma variável inteira. E int asterisco y é uma variável ponteiro. Então vamos ver o que acontece. Então, a variável x é inicializada com o valor 25 numa posição de memória lá. Tá? Quando eu tenho isso aqui, na verdade, a variável y ela não é um inteiro, mas ela recebe um endereço onde está uma variável. Né? No caso aqui, como eu tenho esse E comercial aqui, é como se eu fizesse isso. Ó. Fizesse o valor do x apontasse para o endereço de y. Olha aqui, ó. Olha isso aqui. Aqui está o x. Olha o conteúdo de y. Não tem nenhum inteiro, mas eu tenho o quê? O endereço de x, que é o 0940. Então, eu tenho um endereço. Esse E comercial é muito importante porque ele que faz a referência de um valor para um endereço de memória, tá? Que é o que a gente chama de ponteiro, tá? Então, E comercial é importante para isso. Então, essa referência, ou seja, armazenar em Y o endereço 0940 é obtido pelo E comercial. O asterisco só abre o endereço para você, tá? E olha só. Então, como está aqui embaixo, a variável y recebe o endereço onde está a variável x, tá? Graças a quem? Né? Ao E comercial, que ficou horrível, né? Falta de coordenação motora do professor, né? Deixa eu tentar fazer outro E comercial aqui para vocês. Opa. Aí. Graças ao E comercial, tá? Vamos adiante. Aí eu vou encontrar o asterístico YX, tá? O que o asterístico YX faz? Coloca-se o valor 30 na posição do endereço referenciado, apontado pelo endereço armazenado em Y. Ou seja, graças a essa linha aqui, tudo que eu atribuí aqui vai ser referenciado para o endereço de X. Lembra que X era 25? Você percebe que quando eu executo essa linha, eu vou obter isso. Por quê? Porque na linha anterior eu falei que o endereço Y recebe esse endereço, que é o endereço da variável X. Então, tudo que estiver agora, toda referência que eu fizer dessa forma, vai ser armazenada no endereço onde foi armazenada a variável X. Tá? Eu não fiz isso, ó. X igual a 30. Eu não fiz isso. O que eu fiz foi uma referência de endereço. Como Y possui a referência ao endereço de X, tudo que eu atribuir ao ponteiro Y vai para o endereço de X. Tá? Então vamos dar um printf. Olha lá, valor atual é igual a 30. Se eu fizesse asterisco Y igual a 100, ele imprime 100. E assim por diante. Por quê? Porque esse endereço está referenciado aqui, tá? Então qualquer coisa que eu atribuir ao endereço de Y, ele vai jogar no endereço de X. Perfeito? Então aqui, deixei aqui a observação, né? Lembrando, tá? Ou seja, aqui a gente tem o referenciamento, ou a criação do endereço, e aqui a gente referencia um endereço ao outro, tá? Lembra, o comercial sempre vai, quando você quer referenciar um endereço de memória,
a outro endereço no seu programa. E o asterístico, que cria o ponteiro, na verdade, é para quê? É para você criar um endereço de memória de um dado tipo. Bom, agora falando de alocação em memória, na linguagem C a gente utiliza para alocar memória uma das formas é o malloc, é a função malloc, que chama-se memory allocation, tá? Ela recebe como parâmetro um número de bytes, que é o tamanho que você precisa alocar, tá? E te devolve o endereço inicial do bloco alocado. Isso é muito importante, porque nós vamos usar o malloc e aí essa questão de estrutura para o resto do curso todo, tá? Então, junto com o malloc, há um operador chamado sizeof, tá? Que faz o quê? Que recebe como parâmetro um tipo ou um tipo composto e ele te retorna os bytes ocupados por isso. Né? Você pode fazer como exemplo, por exemplo, um sizeof int, vai te retornar um número que é o número que o inteiro utiliza. A gente pode usar tanto para os tipos primitivos como para os compostos, que é estrutura de dados, struct e vetor, etc. Né? Tem bastante coisa que você pode usar aí. Bom, aqui nós temos um exemplo. Veja lá. Primeira coisa, criei um ponteiro y. O que ele vai fazer? O que isso aqui vai fazer? Ele vai criar um endereço em memória para armazenar isso. Só que eu não sei o que eu vou armazenar aqui. Um inteiro. Mandei armazenar um inteiro, né? Só que eu preciso abrir um espaço de memória para armazenar esse inteiro. Porque veja, eu não atribuí nada a nada, né? Então eu vou usar o malloc. Essa estrutura do malloc é muito importante, tá? Malloc. Antes do malloc você vai colocar o tipo que você quer armazenar como um ponteiro. E dentro do malloc você tem que pôr o tamanho disso. Então a gente vai usar como padrão o sizeof e o tipo que eu quero armazenar. Por que isso? O sizeof ele vai me trazer o tamanho do inteiro, de um tipo inteiro, tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai criar um endereço, o malloc cria um endereço, tá? Cria um endereço e faz um apontamento do endereço a essa variável aqui, tá? Esse endereço aqui em particular vai ter tamanho int, tá? Então aqui eu estou atribuindo, ó. Aqui eu já atribuo asterisco igual a y igual a 20, tá? Então veja lá, 20. Aqui eu estou usando um outro exemplo para mostrar para vocês como funciona o sizeof. Em vez de eu usar malloc, etc, eu estou querendo trazer só o tamanho de um inteiro. Então eu chamei e criei uma variável z igual a sizeof int, tá? O que é a ideia? É trazer para você o tamanho do int dentro da variável z. Vamos voltar aqui. Por que 4? Porque um inteiro tem 4 bytes, tá? Por que 20 aqui? Porque foi essa atribuição que eu coloquei aqui. Vamos dar um printf, ó. Asterisco y igual a 20, z igual a 4, tá? Que é o resultado do sizeof. Vamos agora para a nossa segunda implementação. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos unir o primeiro exemplo do struct, da estrutura, com agora usando uma malloc para armazenar espaço em memória. Então eu criei aqui o biotipo, asterisco pessoa 1, estou criando uma variável ponteiro baseada na estrutura de dados. Ela vai, pessoa 1, vai criar alguma coisa que eu não sei. Aí vem o malloc. Perceba aqui que eu coloquei o malloc baseado na estrutura, no tapedef meu. Por quê? Porque aí ele vai abrir um espaço em memória para armazenar o que eu tenho dentro da estrutura. Isso aqui é importante porque nós vamos usar isso no resto do curso, tá?
Então o que vai acontecer aqui? Olha só, foi criado na memória um espaço para peso e altura e o malloc faz a referência do endereço da variável para esse endereço onde eu vou armazenar isso, tá? Então, o que foi atribuído à pessoa? O endereço de memória de peso e altura. Aqui é importante. Aqui eu estou atribuindo o valor. Quando eu vou usar ponteiro, eu não uso ponto. Eu uso setinha para indicar meu campo da minha estrutura, tá? Setinha é um tracinho com sinal de menor. Então, pessoa setinha peso é igual a 80, pessoa 1 setinha altura é igual a 185. Com isso eu armazenei lá no endereço onde peso e altura está alocado. Olha lá. Tá? Então, a setinha fez isso. Então, lembra que aqui eu estou fazendo uma referência. Olha, dando um printf, peso e altura, 185, altura máxima, é a altura abaixo da máxima. Por que isso? Voltando aqui, lembra que aqui a gente tem esse if, que testa se a altura da pessoa passa de 225. Né? Então tá aí um exemplo. Esse exemplo é muito importante você entender. Por quê? Porque baseado nele a gente vai construir todos os restos das estruturas. Construir o quê? Modo de alocar as estruturas em memória. Tá? Então, quando a gente for ver lista, pilha, fila, árvore, a gente vai usar essa ideia do malloc com uma estrutura de dados. Então, isso aqui tem que ficar bem claro para vocês. Tá bom? Então, na aula de hoje nós vimos estrutura e vimos alocação de memória dinâmica usando o malloc. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na nossa próxima aula.